Olá, estudantes! Olá, tudo bem? Aqui é o professor Felipe, sou professor de História de vocês, né? E eu venho aqui trazer mais uma videoaula, né, para vocês agora. Eu espero que todo mundo esteja bem nesse momento difícil, é tudo que eu desejo aí para todos, tá? Seguindo aqui o primeiro slide, gente, vou jogar na tela para vocês. Vamos ver aqui. O pós-Primeira Guerra Mundial, Estética e Filosofia. Lembra que nós estávamos falando da Primeira Guerra, né? Nós fizemos um balanço aí do que aconteceu na Primeira Guerra, né? Como que a Europa ficou, né, durante a Primeira Guerra. E agora nós vamos seguir aqui o conteúdo, né, e ver o pós-Primeira Guerra, o que esse conflito trouxe, né, e construiu na Europa após a sua finalização, em 1918. Tá? Lembrando que a Primeira Guerra foi de 1914 a 1918. Tá? E nós vamos ver o campo da estética e da filosofia, né? Ou seja, das artes, da arquitetura e da filosofia. Né? Quais foram as principais mudanças aí nesses campos, tá? Na Europa pós Primeira Guerra Mundial. Seguindo, vamos para o próximo slide. Para a gente entender, né, um pouco essa questão aí de Primeira Guerra, pós-Primeira Guerra e Europa, vamos resgatar aqui um conceito que o historiador Eric Hobsbawm nos traz. Ele classifica que o início do tempo histórico do século XX se inicia após a Primeira Guerra Mundial. Quer dizer que para ele a Primeira Guerra Mundial é um evento tão importante e que aconteceu no século XX, porém, né, foi fruto de decisões e acontecimentos, conflitos também do século XIX, como por exemplo a Guerra Franco-Prussiana, né, a unificação da Alemanha também, né. Então, esses acontecimentos do século XIX culminaram na Primeira Guerra, que foi um fato importantíssimo para o século XX. E o Eric Hobsbawm, né, acredita que o tempo do século XX só começa a ser contado pós-Primeira Guerra por causa disso, né, porque a Primeira Guerra está totalmente atrelada ao século XIX. Né, alguns dizem até que é um assunto inacabado do século XIX. Né, e por isso aí o Hobsbawm decide contar o tempo do século XX a partir da Primeira Guerra Mundial só, porque foi uma finalização, aí, um restinho do século XIX acabando, né, para dar início aí ao século XX. Tá? Então essa é a visão do historiador Hobsbawm. Vamos para o próximo slide. O que a Primeira Guerra trouxe para a gente também, né, em relação aqui a mudanças na Europa, né? Primeira coisa que eu queria dizer aqui para vocês, mostrar para vocês, é o túmulo do soldado desconhecido, né? É um tipo de monumento, né, que é realizado, né, construído para homenagear os soldados mortos desconhecidos na guerra, né? E essa ideia aí foi a partir da Primeira Guerra, né? Este túmulo, em homenagem aos soldados desconhecidos mortos em combate, é situado na Bélgica, né, na cidade de Ypres. No entanto, há vários monumentos espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil. Então, tem esse monumento, né, o soldado desconhecido, tem nos Estados Unidos, tem na Bélgica, né, tem na Alemanha, tem aqui no Brasil. Né? Então, isso foi uma mudança, uma das mudanças da Primeira Guerra, né, o surgimento desses monumentos aí, em homenagem aos soldados. Tá? Vamos para o próximo slide. Esse monumento que eu tinha falado para vocês situava na cidade de Ypres, né? E aqui está a cidade de Ypres, na Bélgica, depois da destruição, né, da Primeira Guerra Mundial. Olha como que ficaram as cidades na Europa, né? Isso é só uma pequena amostra, né, da destruição da Primeira Guerra. Mas olha como que ficaram, né, as cidades da Europa, com seus monumentos todos devastados, né? A destruição dos monumentos nos países como a Bélgica, por exemplo, criou um novo cenário estético na Europa também, né? Uma certa arquitetura da destruição, digamos assim, né, por causa dos monumentos, dos vários monumentos que ficaram em ruínas, né, por causa das bombas, né, e dos ataques dos inimigos. Vamos para o próximo slide aqui, vamos lá.
Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. É muito claro que nós compreendamos aqui o período histórico em que se aconteceu, o período de tempo em que se aconteceu a Primeira Guerra Mundial, tá? Marco de um novo ciclo histórico, né? A Primeira Guerra Mundial trouxe várias mudanças para a Europa, né? Como a gente já falou aqui. Profunda perda de referências abre espaço para novas tendências estéticas, artes, arquitetura, vanguardas, né? Então, a perda, né, das referências, né, com a destruição que a Primeira Guerra traz, né, abre espaço aí para se pensar novos conceitos, né, nas artes, na arquitetura. Tem o surgimento das vanguardas também, que são novas tendências artísticas, né, novos conceitos, né, como o cubismo, por exemplo, né, do Picasso, enfim. Então, vários tipos de mudanças estão acontecendo na Europa nessa época, né? Tanto nas artes quanto na arquitetura, na política também, de certa forma, na economia, né? Mas nós vamos falar aqui na aula mais da estética e da filosofia, tá? Vamos para o próximo slide. Um belo exemplo aqui para vocês, né? Para a gente começar a entender como foi essa mudança, foi a transição, né, das artes, né, das culturas artísticas e arquitetônicas, né? Como, por exemplo, aqui vocês podem ver a Arte Nouveau, ou Nova Arte, né, Arte Nova, né, que surgiu ali no final do século XIX, né, que é uma arquitetura, né, um estilo de arquitetura também, que preza muito pelas formas artísticas, pela valorização das belas artes, inserção de esculturas de animais nas construções também, algo bem extravagante, né, do ponto de vista artístico, e que preserva, né, a questão aí das belas artes, né? Então vocês podem ver aqui duas imagens, né, de exemplos da arquitetura Art Nouveau, né, do final do século XIX. E ela perdura até o século XX, né? Mas, no entanto, vamos para o próximo slide aqui, que a gente vai entender isso. Com a escola de Bauhaus, principalmente, né, que foi criada em 1925, a arte e a arquitetura, elas dão aquela modificada brusca, né, na Europa. A arquitetura, por exemplo, deixa de lado as belas artes, né, que era o foco ali da Arte Nouveau, por exemplo, e foca nas linhas geométricas mais funcionais. Prédios mais quadrados, né, prédios com linhas mais cruas, né, que não valorizam as belas artes, mas focam ali na praticidade, na funcionalidade, né? Mais ou menos como a gente vê hoje, né? As nossas casas, os nossos edifícios, as nossas construções. Então veja, o que antes era mais cheio de detalhes, né, com Art Nouveau, por exemplo, agora fica mais simples, mais funcional, mais cru, de certa forma, e até mais frio, né? Porque ele abandona a questão das belas artes, né? O enaltecimento das belas artes dentro da construção, e sim, e adota ali a simplicidade, a praticidade, né? A funcionalidade, nas paredes quadradas, né? Enfim, vocês podem verificar aqui a diferença, né? Nas imagens do slide anterior e essa aqui, né? A construção, a arquitetura, perdão, muda muito, né, de figura, né? E a escola de Bauhaus vai ditar vários conceitos artísticos aí para os artistas europeus, tá? Grande escola de formação artística que existe até hoje, inclusive aqui em Ribeirão Preto, né? Tem um polo da Bauhaus. Vamos para o próximo slide aqui. Vanguardas, vamos falar das vanguardas, né? Vamos falar um pouco da arquitetura, agora vou falar um pouco de arte também, né? Pinturas, esculturas, né? E aqui nós podemos ver que a principal vanguarda, né, a ser lançada no século XX, trouxe aqui apenas uma para vocês, mas nós podemos também encontrar outras vanguardas na Europa, além do cubismo, tá? Mas a principal, assim, a que a gente mais conhece, né, é o cubismo, no século XX, do Pablo Picasso, né? Pablo Picasso,
que foi um dos principais idealizadores do cubismo no século XX. Tá? Um pintor espanhol, foi escultor também, foi ceramista, né? Pintou uma série de quadros aí, que são as guitarras, né? No estilo cubista. Pintou também a Guernica, né? Que é um quadro muito famoso sobre a Guerra Civil Espanhola. Então, Pablo Picasso aqui, gente, é sensacional. É um pintor fantástico, europeu, né? E principal idealizador aí do cubismo, né? A nova linha artística, né? Que preserva a brincadeira, né? Com as outras formas, né? As colagens também, né? E aí vai tudo mudando, assim, modificando. As imagens do cubismo vão se modificando aí com formas geométricas, né? E aí dá essa impressão aí de inovação, que era diferente, né, da arte da época, né? A arte da época era mais fiel, né? Aquela arte clássica, né? Que parecia, às vezes, até uma fotografia, né? Na representação da arte. Agora, o cubismo, né? É um novo tipo de arte, novo tipo de vanguarda, por exemplo, né? Que deixa mais, digamos assim, mais solta a criatividade do artista, né? Que ele pode brincar com formas geométricas, com colagens. Então a pintura, né, já dá uma avançada, uma evoluída aí na abrangência de técnicas com o cubismo do Pablo Picasso, por exemplo, né? E vejam, o Pablo Picasso viveu bastante, ó. De 1881 a 1973, aproveitou bem a vida, né? Talvez, mas viveu bastante, né? Digamos isso assim. Vamos para o próximo slide aqui. A gente falou de arquitetura, né? De artes, né? Falamos da arte nouveau, falamos da escola de Bauhaus, falamos do cubismo, do Pablo Picasso, e agora nós vamos falar um pouquinho de filosofia, né? Vamos falar sobre a filosofia nihilista, que foi tão importante aí no final do século XIX e início do XX, né? O niilismo é uma corrente filosófica que acredita no vazio e na subjetividade do ser, ou seja, a ausência de sentido para a existência humana, né? E não há verdades absolutas no niilismo, né? O niilismo ele é muito preocupado, né, com essa questão de existência humana, né, de vazio, de ausência de sentido, né, na vida. Então o niilismo reúne todas essas ideias em sua filosofia e mais coisas além, né? Mas as principais ideias aí são essas, tá? Vazio, subjetividade do ser, né? A ausência de sentido para a existência humana, né? E o niilismo ele é bem subjetivo, né? No século XX, a filosofia niilista foi muito mais difundida. Por exemplo, né, fazendo essa pergunta ali, que cabia muito no século XX, pós Primeira Guerra, né? Qual o objetivo de nossa existência no planeta Terra, sendo que estamos guerreando e cultuando a destruição? Então, o mundo estava passando por constantes mudanças, né, e conflitos muito grandes. Veio a Primeira Guerra, depois veio a Segunda Guerra também, teve Guerra Civil Espanhola, né? Enfim, vários conflitos ali no século XX, no início do século XX, né, que deixaram a filosofia niilista mais potente, né? Viram que o ser humano, né, estava destruindo ali o planeta com suas guerras, né, com seus conflitos, né? E aí foi aí que a filosofia niilista, né, despontou, né, com essa questão aí de questionar a nossa existência, né? Os principais filósofos niilistas, né, vocês podem encontrar para ler, podem procurar para ler, né, suas obras, o Hegel, Friedrich Hegel, Friedrich Nietzsche também, são filósofos do século XIX, Arthur Schopenhauer, Martin Heidegger, o Habermas, são todos filósofos que seguem a linha niilista, né? Acho que o mais famoso aí é o Nietzsche, né? Nietzsche acho que todo mundo já ouviu falar, né? Que é muito lido, inclusive, na área da filosofia, né? E aqui do lado vocês têm charges, né, representando isso, né, a questão do niilismo, para brincar um pouco aí com a filosofia niilista com vocês, tá? A camarada chega aqui e fala para a moça, né, tudo em cima, ela fora angústia existencial, tudo ótimo. Então, o niilismo
ele trata muito essa questão, né, da angústia existencial também, né? Por que existimos, né? Qual o sentido da vida, né? E aqui na outra charge embaixo, né, o rapaz recebe um presente, obrigado. Aí o niilista, né, não é nada. E de fato não é nada mesmo, né? É um presente niilista, né? O niilismo, ele questiona aí a ausência de sentido, né, para a existência humana, né? Então, o niilista deu um presente ali, uma caixa de presente vazia para o amigo, né, simbolizando o nada que o niilismo aborda. Então, pessoal, a filosofia deu essa despontada aí, né, para a linha nihilista, né, que inclusive foi muito bom para a gente entender, né, diversas coisas que estavam confusas na nossa mente, né, e que ainda estão, né? Lembrando que filosofia é um instrumento, né, que você pode, uma disciplina, né, que você pode utilizar sempre, né? Aliás, deve utilizar, né, porque permeia aí as questões do nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos para o próximo slide aqui, ó. Slide de indicação de filme, tá? Nós temos aqui o filme Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, né? Um filme aí, um documentário brasileiro do Marcelo Mazagão, que data de 1999. Por que eu estou indicando esse filme aqui para vocês? Por que assistir ele? Porque é um filme baseado na obra A Era dos Extremos, né, do Eric Hobsbawm, que a gente viu no slide passado, né, anterior. E veja, o Mazagão, que é o diretor do documentário, ele traz imagens do século XX para refletirmos sobre as principais contrastes e a banalização da morte com os conflitos, né? Então veja, era uma época, né? Século XX é uma época de muitos conflitos, né? Muita banalização da morte por causa das guerras, né? Afinal, houveram duas grandes guerras, né? E o Mazagão, né? O documentarista aqui, ele traz para vocês um filme que é recheado de imagens do século XX, muitas imagens, onde você dá para ver várias coisas ali, entender como é que funcionava o século XX, tem imagens da guerra, dos conflitos também, da sociedade, é muito interessante, né? E ele é baseado na obra do Hobsbawm, né? Porque você vai ver uma grande presença ali, um grande teor, né, da obra dele, A Era dos Extremos, dentro do documentário, tá bom? Vamos para o próximo slide, que é o slide final, tá? Slide final que acabou a aula. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado aí pela nossa videoaula, tá? Use máscara. Aqui nós temos aqui um esquema aí para vocês, né, para vocês identificarem o uso correto da máscara, né? Lavem as mãos, tá? Usem álcool em gel, fiquem em casa, se for sair, sigam todos os protocolos sanitários, tá? E obrigado aí, pessoal da terceira série. Qualquer dúvida, eu estou à disposição nas minhas mídias sociais, tá? WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, ligação, tudo, tá? Pode me chamar se você tem dúvida. Não guarde dúvida, me chame, tá? Obrigado, tchau, bons estudos para vocês.